Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje nós vamos costurar este modelo de frasqueira. Fazia tempo que eu queria gravar o passo a passo dela para vocês. Essa aqui foi a primeira que eu fiz algumas adaptações nas medidas, e essa aqui já está no tamanho ideal para me ensinar vocês. É um modelo super bonito, não é difícil de fazer. Aqui dentro eu coloquei um bolsinho de tela vôlei para colocar objetos menores. O acabamento fica super bonito, porque eu cortei tirinhas de tecido para fazer de viés da cor do forro. Então, o acabamento fica muito bonito. Espero que vocês gostem desse vídeo. Já curtam ele para me ajudar. E vamos para o nosso passo a passo. Vou tentar ensinar vocês de uma maneira bem rápida, bem prática, então eu vou ir passando as medidas conforme a gente for preparando as partes, vocês vão anotando e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as medidas também. Nós vamos trabalhar com esse tecido azul, que faz parte dessa coleção aqui, da Eve Eva Tecidos, que se chama Jardim de Van Gogh. Esse outro aqui se chama Flores do Campo. Todos esses tecidos são tricoline, digital, 100% algodão. Lá no site da Eve Eva nós temos cupom de desconto para compras. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site e o cupom de desconto também. Nós vamos preparar agora o fole, que é essa parte aqui de toda a volta. Depois a gente se preocupa com a parte de cima e com a parte de baixo. Então, vocês vão cortar um tecido principal e uma manta. Eu estou utilizando a manta R2. Eu fiz esse trabalhinho aqui, tá? De matelassê, que eu tinha na diagonal. Cortei tudo maior, fiz esse trabalho e deixei na medida de 12 por 48,5. Depois que tá prontinho assim, eu separei. Deixei 4 centímetros para a parte de cima e 8 centímetros para a parte de baixo. Vamos precisar do forro para cada uma dessas partes. Eu cortei o forro um pouquinho maior. Esse aqui eu cortei 9 por 48,5. Fica mais fácil de aplicar, depois a gente refila. E esse outro aqui eu cortei 5 por 48,5. Então, agora nós vamos preparar o zíper. Cortem um pouquinho maior o zíper, pode ser 51, 52 centímetros, que vai ficar mais fácil de colocar o cursor. Aí, nós vamos já começar a costurar, para deixar ele pronto. Então, agora aqui, ó, nós vamos pegar a parte de cima, ó, o zíper vai ficar aqui. Ó, essa aqui é a parte de cima, né, de 4 centímetros, essa aqui de 8. Então, aqui vai ficar o nosso zíper. Então, nós vamos abrir. Cuidem para não costurar virado. Ó, eu vou colocar direito com direito. Vou alinhar e fazer uma costurinha de segurança aqui. E aqui em cima também. Direito com direito, alinha e faz uma costura de segurança. Fiz uma costurinha de segurança para prender o zíper, nas duas partes. Agora, eu vou alinhar esse pedacinho do forro aqui, vou fazer uma costura, eu sempre faço essa costura pelo lado da manta, para não esticar o tecido. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Alinha o forro com a parte principal e passo uma costurinha aqui, e aqui também. Fiz uma costurinha aqui para prender o forro. Agora, nós vamos virar esse forro lá para trás. Como eu cortei um pouquinho maior o tecido, então, vai sobrar aqui e depois eu vou refilar. Então, marca bem essa costura, alinha direitinho e faz uma costura de pesponta aqui nessa borda. Depois, já faz uma costurinha em toda essa volta para unir todos os materiais e refila o excesso. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou marcar essa costura. Vou fazer uma costurinha de pesponto aqui na borda e depois já faço uma costurinha na volta e corto o excesso de material. Fiz uma costurinha de pesponto aqui, já prendi todas as camadas do material. A mesma coisa eu fiz aqui, costurinha de pesponto, prendi tudo e cortei o excesso. Agora, nós vamos colocar o cursor. Eu vou utilizar 2 cursores, se vocês quiserem pode utilizar só um. Essas costurinhas mais simples eu não estou mostrando para vocês, mas as que eu achar que talvez seja um pouquinho mais complicado, que vocês possam ter medo de costurar, eu vou mostrar lá na máquina, tá? Para vocês não ficarem com receio de fazer esse modelinho de necessaire. Então, agora eu vou colocar aqui num lado, cortei a pontinha dos dentes do zíper do outro lado, para ficar mais fácil de encaixar. Olha se ficou alinhado. Se não ficou, arruma direitinho.
para ficar bem alinhado. Fecha. Agora, eu vou colocar de novo. Vou deixar no meio. Arruma direitinho para ficar os dois lados iguais. O acabamento tem que ficar bem bonito. Não tá encaixando. Eu deixo sempre os dois lados bem iguais, senão o acabamento não fica bonito, ó. Esse lado aqui tem que ficar igual a esse. Se um ficar maior que o outro, já não dá certo. Coloquei um de lá pra cá, agora eu vou colocar um daqui pra lá. Para os dois se encaixarem no meio, se encontrarem ali no meio. Corto os dentinhos do zíper para encaixar. Encaixo um lado, depois puxo o outro. Deixa bem alinhado, os dois lados iguais. Eles vão se encontrar aqui no meio. Agora, vocês vão precisar de um outro pedacinho de tecido principal já estruturado na manta. Eu deixei no tamanho de 12 por 15 centímetros. Aqui atrás eu marquei uma linha de 1 centímetro da borda para dentro. Aqui também, 1 centímetro. E um pedacinho de forro do mesmo tamanho, de 15 por 12. Então, agora nós vamos terminar de fazer esse fole. Ó, nós vamos colocar direito com direito. Vamos alinhar aqui. E eu vou passar uma costurinha de segurança aqui na borda. Depois, quando eu for colocar o forro, daí eu faço uma costurinha bem aqui nessa linha que eu desenhei. Fiz uma costurinha de segurança, vocês cuidem. Se o desenho de vocês, o tecido de vocês tem alguma posição, tem que ficar todos na mesma posição. Aqui, como são flores, eu não me preocupei muito. Então, já ficou direito com direito, passei uma costurinha de segurança. Agora, pego o forro, ó, direito virado pra cima. Eu vou alinhar aqui, porque vai ficar direito com direito. Vou alinhar o forro na parte principal. E agora, eu vou fazer uma costura bem nessa linha de 1 centímetro que eu marquei. Fiz uma costurinha aqui. Quando eu virar, vai ficar certinho, ó. O forro vai ficar virado do lado certo. Já posso cortar esse excesso que ficou de zíper. Vou queimar essa borda, porque o zíper desfia. Agora, eu vou virar os dois. Vou unir forro com essa parte aqui do fole. E vou passar uma costura de pesponto aqui nessa borda. Fiz essa costura de pesponto aqui na borda. Agora, eu vou unir direito com direito. Vou alinhar aqui. E vou fazer uma costura de segurança. O forro, por enquanto, vai ficar solto. Eu vou fazer uma costurinha de segurança somente aqui nessa borda. Fiz uma costurinha de segurança aqui. Cortei o excesso que tinha de zíper e queimei as pontinhas. Agora, nós vamos fazer um rolinho para prender o forro nessa parte principal. Então, aqui está o forro solto. Eu vou pegar essa parte aqui e vou fazer um rolinho. Até chegar na borda. Agora, eu vou pegar essa pontinha, vou unir com a pontinha do forro. Ó, vai ficar um bolinho ali, um rocambole. Vou unir, ó, a parte do forro, vai ficar direito com direito do fole. Vou unir aqui e agora eu vou fazer uma costurinha bem nessa marcação aqui de 1 centímetro que eu já tinha feito o risco. Vou fazer de novo para vocês não se confundirem. Primeiro, vocês emendaram aqui, já ficou fechado o fole. Deixa esse forro solto. Agora, nós vamos pegar aqui da ponta, onde estão os cursores. Vou fazer um rolinho. Ó, o forrinho que tá solto. Agora, eu vou costurar ele na borda dessa parte principal. Alinha tudo e faz uma costurinha aqui nessa marcação de 1 centímetro. Fiz uma costurinha aqui, agora eu vou puxar esse rolinho pra fora e vou desvirar essa parte menor. Vai ficar assim. Agora, eu vou lá na máquina e vou fazer uma costurinha de pesponto aqui nessa borda, igual essa aqui, e já vou fazer uma costura aqui e outra costura aqui pra emendar o forro, a parte principal. Fiz uma costurinha aqui nessa borda, também já fechei.
as laterais que ficaram abertas. Agora, nós já vamos costurar o viés aqui por essa parte de dentro, para ficar prontinho, ficar mais fácil depois da gente fechar. Então, eu já cortei tirinhas de tecido no tamanho de 3,5 cm de largura. Se vocês preferirem, podem fazer com viés pronto também. Eu vou começar aqui por trás, no meio aqui dessas emendas. Vou colocar direito com direito, eu vou ir alinhando, vou costurando toda a volta. Quando chegar aqui, eu vou emendar as duas pontinhas e vou fechar a costura. Eu vou mostrar para vocês lá na máquina como que eu faço, para vocês verem que é bem simples, tá? Não tem dificuldade nenhuma, só para vocês verem como que eu faço. Já prendi o viés nas duas laterais, fiz um pontinho bem largo, bem na borda, só para prender mesmo, depois fica mais fácil da gente finalizar a frasqueira. Então, o fole já está pronto. Uma parte muito importante agora que vocês têm que fazer é centralizar. Costura com costura, a linha bem direitinho aqui. E marca o centro, é muito importante, tá bem centralizado. Do outro lado também, a linha, borda com borda, puxa e marca o meio. Agora, essa parte maior aqui também. A linha, costura com costura, puxa bem e marca o meio. É muito importante fazer essas medições, depois vai ficar mais fácil a gente fechar essa frasqueira. A linha, puxa e faz uma marcação aqui para marcar o centro. Agora, esse centro com esse aqui, vocês vão unir também, bem direitinho, e vão marcar o centro da lateral. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. A linha, centro com centro. Marca a lateral. E aqui também, não esqueçam de fazer essas marcações, para depois ficar bem certinho o fechamento. A linha, marcação com marcação. E corta a pontinha aqui. Se não quiser cortar, pode usar uma caneta também. Então, o fole já está prontinho, nós vamos deixar ele separado. Agora, nós vamos preparar os dois espelhos. Eu acabei de postar lá no Instagram como que eu fiz esse quilt aqui na diagonal. Ó, eu fiz tudo junto, coloquei o tecido principal, a manta R2 e o tecido de forro. Coloquei tudo junto, fiz esse trabalhinho. Lá no Instagram vocês vão ver que eu uso ferro, para deixar ele perfeito, assim, liso. Eu vou passando na hora que eu vou fazendo, porque ele vai se descolando. Então, se vocês tiverem o ferro por perto, vocês conseguem fazer um trabalho bem bonito. Então, eu cortei duas partes. Primeiro, eu cortei todos os tecidos maiores, junto com a manta R2. Fiz esse trabalhinho e depois eu refilei e deixei as duas no tamanho de 14 por 20 centímetros. As bordas eu arredondei com essa régua. Esse canto aqui que tem 3 milímetros, vocês encontram essa régua na internet, tá? Régua para patchwork. Eu alinhei aqui e fiz esse corte aqui, tá? Eu arredondei ó, os 4 cantinhos. Fiz isso nas duas partes. Essa parte de cima aqui, eu já prendi a minha etiqueta. Eu marquei 3 centímetros dessa borda para cima e prendi ela com rebite. Agora, nós vamos preparar a alça, que nós vamos costurar aqui em cima. Eu cortei 27 centímetros de alça, essa aqui tem 3 centímetros de largura, é aquela alça de algodão. E pra forrar ela, eu achei mais bonito com ela forrada. Vocês podem usar alça de montana ou a alça chique, alguma que combine com tecido. Eu achei que ficou mais bonito forrada.
Então, esse pedacinho de tecido aqui tem 10 por 27. Eu vou alinhar aqui no meio da minha alça e vou fazer uma costurinha aqui para prender, só uma costurinha de segurança. Fiz essa costurinha de segurança, agora eu vou dobrar. Eu gosto de passar antes de costurar para ficar bem bonito. Dobra de novo. E essa borda que ficou aqui sobrando, a gente vai dobrar ela para dentro, toda essa lateral. Eu vou passar, tá? Antes de costurar para ficar bem bonito. Depois é só fazer uma costurinha aqui nessa borda e outra aqui nessa borda também. Fiz uma costurinha nessa borda e nessa borda também, então a alça já está pronta. Ficou no tamanho de 3 por 27 centímetros. Agora, nós vamos preparar o bolsinho com a tela vôlei. Eu cortei a tela um pouquinho maior, para ficar mais fácil de aplicar. Depois a gente refila, então pode cortar 22 por 12 ou 22 por 13. Depois a gente vai ver o tamanho certinho. Cortei um pedacinho de tecido no tamanho de 3,5 centímetros. Agora, eu vou alinhar aqui com a borda da tela e vou passar uma costurinha aqui. Fiz uma costurinha na borda. Agora, eu vou dobrar esse tecido para frente, vou marcar bem ele. Também dá para usar o viés de industrial também aqui, se vocês quiserem. Vou dobrar essa borda até o meio. Pode vincar com ferro também, para ficar bem bonito. E agora, eu vou dobrar de novo. Cuida essa primeira costura que vocês fizeram, vão alinhando direitinho até a primeira costura e faça uma costurinha de pesponto em toda essa borda. Fiz uma costurinha em toda essa borda e o bolsinho já está pronto. Agora, nós vamos pegar essa parte de cima da frasqueira, onde eu já coloquei a etiqueta, e nós vamos colocar a alça. Muito importante também, nessas duas partes aqui, marcar o centro, tá? Ela vai ficar bonita se vocês marcarem os centros e depois unir tudo direitinho, centro com centro, senão vai ficar toda torta. Então, aqui eu marquei o centro. E aqui na minha alça, vocês marquem o centro também. Nós vamos alinhar, eu sei que tem 3 centímetros. Aqui eu tenho 14, então eu sei que aqui tem que ficar 5,5 e aqui também tem que ficar 5,5. Então, eu fiz aqui uma marcação com a caneta, bem certinho, aonde que eu tenho que colocar essa alça. Vou alinhar direitinho na minha marcação, vou fazer uma costurinha, só uma costurinha de segurança mesmo. E aqui também, ó, já marquei o centro, aqui tem 5,5 centímetros e aqui 5,5 centímetros. Mais os 3 centímetros da alça dá 14. Aí, fica tudo alinhado, tudo certinho. Vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Fiz uma costurinha de segurança nessa borda e aqui nessa borda também. Agora, nós vamos fazer uma costurinha de reforço, como eu fiz aqui. Eu fiz um X. Então, é só subir por onde já tem a linha da costura. Faz toda essa voltinha, depois faz um X aqui e puxa a outra perninha lá. Eu vou mostrar na máquina para vocês não ficarem em dúvida. Então, eu marquei da borda para dentro, eu marquei 4 centímetros, bem certinho, 4 centímetros, fiz um risco, então, eu vou vir até esses 4 centímetros e fazer esse X aqui. Fiz as costurinhas de segurança para prender a alça dos dois lados. Agora, nós vamos prender esse bolsinho de tela vôlei. Vocês têm que prestar atenção no lado, para não costurar virado. Então, quando a gente abre, a abertura do bolso tem que estar aqui na ponta, senão vai cair tudo lá para baixo. Então, a abertura fica aqui do lado onde eu prendi a minha etiqueta. Cuidem para fazer a mesma coisa aqui. Quando eu abro a minha frasqueira, ó, o bolsinho tem que estar com a parte aberta aqui na ponta. Então, vocês marquem da borda para baixo 3 centímetros. Faz um risquinho aqui e outro risquinho aqui. Vocês vão alinhar e vão fazer uma costura em toda essa volta aqui e vão cortar o excesso que ficar da tela vôlei. Prendi o bolsinho, ó, verifiquem se tá do lado certo, ó, a abertura fica aqui em cima.
Então, agora nós vamos prender essas duas partes ao fole. Como nós já marcamos os 4 cantinhos, fica bem fácil. É só a gente centralizar e unir. Aqui está a frente, onde estão os 2 zíperes. Vai ficar assim, né? Aqui tá a frente da frasqueira. Então, agora nós vamos virar. Eu vou prender por esse lado aqui. Ó, essa base aqui, vocês deixem ela assim. E nós vamos prender o fole nela. Assim como nós vamos costurar pelo lado do fole, para ficar mais fácil. Então, a gente vai centralizar todos os centros, todos aqueles piques que nós demos. Se vocês têm dúvida na hora de montagem, desvira toda ela, monta direitinho do lado certo, para vocês verem que lado que tem que costurar. Não pode costurar virado. Aqui eu vou unir nas laterais também, onde eu já tinha marcado. Centro com centro. E aqui também. Ó, centro com centro. Se quiser, pode prender, colocar vários grampos em toda a volta aqui. Eu só me guio por esses 4, que eu vou deixar bem seguro aqui, e vou começar a costura. Faço essa costura, eu gosto de começar aqui pela parte de trás, aquela parte menorzinha. Então, eu venho, ó, vou fazer desse lado do fole, então a base vai ficar sempre aqui, encostada na máquina. Eu vou fazer toda essa costurinha, façam devagarinho para vocês verem que não é difícil, cuidem os cantinhos, vão alinhando direitinho e façam essa costura no tamanho de um pé de máquina, em toda essa borda aqui. Eu vou mostrar essa costura lá para vocês não ficarem com medo de fazer, tá? Não é difícil. Fiz uma costurinha para prender toda a parte de cima, mostrei lá na máquina para vocês verem. Aonde a gente tem que ter mais cuidado é só nessa parte aqui arredondada. Vocês vão desvirar agora, vão ver se ficou certinho, se não ficou tecido embolado aqui nos cantos. Se ficou, vocês ainda podem desmanchar e fazer de novo. Tem que deixar esses cantinhos perfeitos. Uma coisa que eu nunca falo para vocês, que eu me esqueço de falar, é que eu costuro na máquina industrial com pontinho número 2,5. E esse trabalho, quando é de matelassê ou de quilt, eu faço com o número 3. Mas todas as outras costuras eu faço com pontinho 2,5. Agora que a gente fez isso, nós vamos já finalizar para deixar essa parte de cima pronta. Então, nós vamos puxar, ó, puxem pra cá. Aquele tecidinho que a gente tá fazendo de viés. Nós vamos dobrar ao meio, até a borda da peça, e depois a gente dobra de novo. Traz até aquela primeira costura que tá aparecendo ali. Essa parte aqui é bom vocês colocarem bastante clipe, que vai facilitar na hora de vocês levarem lá pra máquina e costurar. Então, eu vou arrumar direitinho, vou fazer toda essa voltinha. E agora, pra fechar, tem que ser desse lado aqui, né? A gente costurou pelo lado do fole, mas pra finalizar o viés vai ter que ser desse lado. Outra coisa que vocês sempre me perguntam, essa aqui é uma ferramenta chamada furador, que é para furar material sintético, e eu uso ela para me auxiliar. Então, eu tô costurando e tô segurando o tecido, eu não empurro costura, como me perguntaram esses dias. Eu só vou segurando e arrumando o tecidinho para ficar bem alinhado. E vou arrumando direitinho, apertando com esse furador. Tem na internet e tem em lojas também de materiais de costura. Então, agora aqui eu vou só finalizar, fechar tudo isso aqui. Vou mostrar pra vocês lá essa costurinha também. Depois eu vou abrir esse zíper e vou fazer a mesma coisa com essa parte de baixo. Vou alinhar todos os cantos, vou fazer essa costura e vou fazer a mesma coisa no viés. Eu vou mostrar pra vocês lá, tá? Só vocês têm que cuidar, se o tecido de vocês tiver uma direção, vocês montem ela pelo lado direito. Olhem direitinho onde que vocês têm que costurar, só pra não montar virado. Então, agora eu vou finalizar todas essas partes aqui
e venho mostrar o resultado final para vocês. Finalizei a frasqueira, a mesma coisa que eu fiz aqui na parte de cima, eu fiz aqui na parte de baixo. Para quem for costurar na máquina doméstica, a única camada mais grossa que tem é na hora de fazer o fechamento com viés. Então, vocês podem prender o viés e na hora de fazer esse acabamento aqui, se ficar muito grosso para a máquina de vocês, vocês finalizam com pontinhos invisíveis aqui, que aí vai ficar bem bonita também. Então, agora eu vou desvirar. Arrumem bem esses cantinhos para fora. Antes de finalizar o viés, vocês revisem para ver se tá tudo certinho nos cantos, se os tecidos não ficarem embolados, porque senão depois dá muito trabalho para desmanchar. Agora eu vou passar ela. Gosto de passar ela com ela aberta, assim, eu vou passando ferro, vou arrumando, vincando esses tecidinhos. Depois que ele tá quente, a gente pode apertar para ele ficar bem vincado e ficar nesse formato retangular. Então, eu vou passar ela e venho mostrar o resultado final. Aqui está a nossa frasqueira finalizada. Passei ela, marquei bem esses cantinhos. Fica uma frasqueira muito linda. É a primeira vez que eu faço um modelinho diferente assim. Geralmente, a gente faz como uma necessaire box, um tecido inteiro, mas fica outro tipo. Essa aqui fica linda demais. Vou passar as medidas aproximadas para vocês terem uma base. Ó, aqui, aproximadamente 10 centímetros de altura. De profundidade, 12. E de largura, aproximadamente 18 centímetros. É uma frasqueira que fica bem grande, tá? Quem trabalha com material sintético pode fazer ela em sintético. Quem gosta de utilizar o vivo também pode experimentar fazer com vivo aqui, para ficar bem estruturada. Somente com tecido e com a manta já ficou estruturada, o vivo pode dar um charme a mais. Então, vocês podem fazer adaptações. Quem costurar ela, publica lá no Instagram, me marca para eu poder republicar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Visitem o site da Eve Eva Tecidos para vocês conhecerem esses tecidos e muitos outros que tem lá. Não esqueçam de utilizar o meu cupom de desconto. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!